Fala, galerinha do Brasil! Vamos bater um papo? Jogo rápido, na verdade, para fazermos uma análise destes 3 primeiros meses de 2024, especialmente no que se refere aos concursos públicos de segurança pública no estado de Goiás. Existia uma enorme expectativa, inclusive era esperado por todos a publicação do edital da Polícia Penal de Goiás, que poderia ter acontecido, né, ainda nesse primeiro trimestre de 2024, mas já passaram-se 3 meses, nós estamos hoje no dia 1º de abril e infelizmente até o momento não tivemos a publicação do edital para a Polícia Penal de Goiás. E claro, também porque foi criada essa expectativa, a possibilidade de publicação do edital para agente socioeducativo, que é um cargo semelhante à Polícia Penal, mas que fica responsável pelos cuidados ali do menor infrator, e ainda aquela expectativa que existe sobre a realização de um concurso para o Detran de Goiás, para o cargo de agente de fiscalização. É até importante aqui, né, lembrarmos que eu já fiz entrevistas aqui com o diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, o policial penal Josimar Pires, que trouxe para nós informações a respeito do concurso. Já fiz entrevistas aqui também com o delegado e presidente do Detran, que é conhecido aí por todos como delegado Valdir, que também trouxe para nós a expectativa do concurso do Detran. E, claro, também a expectativa do concurso para agente socioeducativo, já que no final do ano passado, em dezembro de 2023, 3 projetos de lei distintos foram aprovados na Assembleia Legislativa, reestruturando o quadro de vagas para esses 3 cargos. Polícia Penal, para o cargo de policial penal, criou o cargo de agente, né, de trânsito dentro do Detran, também reestruturando o número de vagas para agente socioeducativo. E com essa estruturação na Assembleia Legislativa, surgiu, para mim, para você, para todos nós, a expectativa de publicação do edital para estes cargos, que infelizmente não aconteceu nos 3 primeiros meses de 2024. Qual é o cenário atual? É isso que eu quero conversar com você, né? Qual é o cenário atual que nós estamos vivenciando para estes concursos, né? Nós temos lei aprovada, já temos previsão orçamentária também aprovada, e fica faltando agora a seleção da banca examinadora e ainda a escolha desta banca para a publicação do edital. Então, o processo de seleção da banca, para então banca selecionada, haver a publicação do edital para esses 3 concursos: Polícia Penal, Detran e agente socioeducativo também. Galera, o que eu tenho aqui como objetivo conversar com vocês aqui agora, e é um motivo de eu estar fazendo esta live, trazendo esta conversa para vocês. Por que eu estou convocando vocês para um bate-papo aqui? É o seguinte: infelizmente, quando a gente trata de concurso público, não só em Goiás, como em qualquer outro estado do Brasil, essa é uma realidade na maioria dos estados brasileiros, existe todo um trâmite burocrático que acaba gerando uma demora na publicação do edital, e o edital, por vezes, sai num tempo maior do que aquele que a gente desejava, e até mesmo aquele que é anunciado por alguns agentes políticos, já que algumas autoridades aí acabam trazendo informações que não se concretizam. Nós já vimos isso inúmeras vezes, não é a primeira, não será a última vez em que uma autoridade, às vezes um chefe de um órgão, traz informações sobre um concurso que acabam não se concretizando dentro de um prazo estabelecido, dentro de um prazo esperado. E por que isso ocorre? Porque o concurso público, ele depende, para ter seu edital publicado,
de uma série de etapas e de aprovações, né, em secretarias de economia, secretarias de administração, até que o chefe do executivo possa sancionar aí, então, publicar, né, o edital determinando a realização de um concurso. Então, imagine o seguinte, né, esses concursos todos que eu citei, pelo menos esses 3 aqui, e eu vendo vocês aqui nos comentários, até me lembrei de outros concursos, mas especialmente esses 3. Polícia Penal, para o cargo de policial penal, Detran, para o cargo de agente de trânsito, fiscalização de trânsito, e na Secretaria de Estado de Defesa Social, no cargo de agente agente socioeducativo, para esses 3 cargos. Esses concursos estão com legislação aprovada, falta mesmo seleção de banca e publicação de edital. Por que isso não aconteceu ainda? Dada a burocracia, galera. Infelizmente, esta é a verdade. A burocracia ainda tem impedido a realização desses concursos. Mas eu vejo, como principal exemplo aqui, eu acho, pelo quantitativo de vagas que é esperado, né, o concurso da Polícia Penal de Goiás, expectativa aí de 1.600 vagas. Eu vejo que esse concurso da Polícia Penal de Goiás, ele está andando bem. Ainda que a banca não tenha sido selecionada, há muito interesse do órgão, há muito interesse da Polícia Penal na realização desse certame, na realização desse concurso. Então, ainda que não tenhamos a seleção da banca examinadora, ainda que não tenha acontecido, melhor dizendo, a seleção da banca examinadora, ainda assim há muito esforço na realização deste concurso. Agora, é claro, a seleção desta banca, quando ela de fato for iniciada dentro do governo estadual, deve acontecer de forma bastante célere, já que o governo disse, pelo menos esta é a fala trazida aí pelas autoridades do governo, numa solicitação de esclarecimento feita pela Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado estadual delegado Eduardo Prado, né, a Secretaria de Estado de Administração disse que pretende fazer esse concurso, a seleção dessa banca por meio de um processo de dispensa de licitação, que, na minha opinião, deve acelerar o processo de seleção da banca para a realização do certame do concurso da Polícia Penal de Goiás. Então, galera, dizendo de maneira geral para você aqui, eu ainda estou confiante nesse concurso, ciente de que este edital não deve ser publicado nessa semana, não deve ser publicado na próxima semana, nós não devemos ter nos próximos 15 dias aí seleção de banca, não. Então, só reforçando, nós não deveremos ter a seleção e escolha de banca nesses próximos 15 dias e dificilmente deve acontecer nesses próximos 30 dias. Entretanto, isso nos leva a uma conclusão de que nós estamos, sim, até por uma questão natural, é óbvia, né, mais próximos de uma publicação do edital, porque quanto mais o tempo passa, mais próximos nós estamos de uma publicação do edital. Thiago, eu ainda tenho confiança, embora eu não possa garantir, entenda sempre assim, porque eu não sou autoridade política e logo não tenho como professor apenas condições de dizer quando que o edital vai ser publicado. Mas eu posso falar pelo menos as minhas expectativas. Lembrando que as minhas expectativas podem ser frustradas, afinal de contas eu não tenho nenhum poder decisório, como você também não tem, Thiago. Eu acredito numa publicação de edital, seleção de banca e publicação de edital, ainda neste primeiro semestre. Eu trabalho com essa perspectiva. Então eu desenvolvo os trabalhos hoje dentro do Instituto e também, né, junto com os alunos, especialmente os alunos da minha mentoria, que nós temos uma mentoria específica, por exemplo, para a Polícia Penal, eu trabalho com a perspectiva de publicação do edital ainda num primeiro semestre de 2024. Agora, claro, óbvio, que eu não tenho condições alguma de garantir isso, afinal de contas, eu não tenho poder decisório com relação à publicação do edital. Mas eu tenho que ter um planejamento de trabalho junto com a equipe para desenvolver projetos, desenvolver ações e, claro, motivar e inspirar os alunos que estão estudando para o concurso. E eu entendo que com essa perspectiva, então, olha a minha análise aqui, até explicando aqui, né, o que o Bruno Eduardo original falou. Eu não acredito não, hein? Respeito a sua opinião, de todo modo, até entendo a sua posição, é razoável o que você está falando, tá? Mas eu quero que você entenda a minha.
Porque se eu também lanço um planejamento muito distante para o aluno nesse momento, especialmente aqueles que estão envolvidos no processo de preparação para esse concurso, e que, com certeza, chegarão na prova em condições de concorrer por uma vaga, se eu lanço esse projeto muito distante, eu tenho aqui um risco de não conseguir uma motivação de curto prazo para um desempenho melhor nos estudos. Então, essa minha ideia também está focada dentro de um processo de preparação. Eu entendo que com essa característica, essa urgência que é razoável da minha parte, não é nenhum absurdo pensar que o edital pode ser publicado ainda no primeiro semestre, porque há uma perspectiva de sua publicação, e eu entendo que com isso eu consigo enganjar os alunos para que continuem estudando um quantitativo de horas razoável, sem reduzir as suas horas de estudo, para que cheguem na prova o mais bem preparado possível. Entenderam? Eu, até sendo bem franco com vocês, é essa a minha ideia. Então, professor, se você puder dar uma opinião, galera, opinião, tá bem? Eu não vou ser irresponsável como foi um professor que já esteve na equipe de professores do Instituto, mas que no ano passado lançou uma publicação que o edital da Polícia Penal seria publicado em junho. Isso em 2023. Eu nunca fiz isso de forma leviana, né? Acredito sempre nos trabalhos que estão sendo feitos, ouço as autoridades, e eu acho que é razoável pensar que o edital ainda pode ser publicado neste primeiro semestre, mas com uma convicção de que eu só estou opinando e que eu não tenho menor condições de garantir o que eu estou dizendo, e que esta minha opinião ela é dada, sobretudo, com uma ideia de que assim eu consigo motivar os alunos para que consigam manter um quantitativo ideal de horas de estudos para alcançar um bom resultado. Porque se eu jogo esse processo para muito distante, falar, esse concurso só vai sair o ano que vem, o que eu não acredito que vai acontecer, eu reduzo o score, eu reduzo o desempenho, eu reduzo a vontade das pessoas de continuarem estudando para estes concursos. Então, essa é a minha ideia. Espero que vocês compreendam a minha fala, a minha análise aqui. Ela tem um intuito, tá bom? Um intuito de, inclusive, motivá-los dentro de um processo de estudos. E eu espero que me respeitem também dentro dessa minha ideia, lembrando que eu estou sendo muito honesto com todos, dizendo que eu não tenho menor condições de garantir isso. Bruce, tá falando Bruce Fonseca. Rodolfo, sou aluno do online, meu curso já venceu. Tem como me dar um desconto para prolongar o curso? Bruce, tem. Não sei se você viu, eu não fiz muito barulho, não. Mas hoje, sabe o que nós lançamos dentro da plataforma do Instituto? Hoje nós lançamos, dentro da plataforma do Instituto, um modelo de assinaturas. Cara, sensacional. Se você fizer uma assinatura de 1 ano, o curso sai baratinho. E tem a assinatura de 1 mês só. Um mês, fazer assim com esse dedo aqui. 1 mês. Uma assinatura de 1 mês. Você só fica vinculado a um único mês. Nada mais. Tá bem? Nada mais. Está disponível dentro da plataforma do Instituto. Lembrando que os nossos cursos, né, no modelo de assinatura, tem a possibilidade de recorrência. Se você fizer o pacote de 1 mês, o valorzinho é um pouquinho mais alto, mas você só tem a fidelidade de 1 mês. E tem até 1 ano de fidelidade. Aí, claro que o valor do mês, né, por mês, fica bem mais acessível. Só que tem a fidelidade de 1 ano ao processo de assinaturas. Só que eu garanto, dentro desse processo de assinaturas, olha que top que a gente está garantindo. Simulados mensais. Então, todo mês eu vou disponibilizar um simulado dentro do pacote de assinaturas. E mais, cara, o aluno que estiver com a assinatura ativada, né, especialmente no momento que for publicado o edital, eu garanto as aulas do reta final. Eu vou gravar dentro do curso online as aulas de reta final, tá bem? Para o concurso da Polícia Penal de Goiás, tá bem? Então, os professores de cada disciplina dando dicas finais na reta final, pós-publicação do edital, para o concurso da Polícia Penal de Goiás. Então, eu aconselho você a dar uma olhadinha lá. E, claro, tem desconto, porque você é aluno do Instituto, já faz parte da família IRS, então não precisa nem pedir, você já manda, o desconto é seu, tá bom? Mas, voltando aqui, galerinha, sobre esses concursos, tá bem? Conseguem compreender minha linha de raciocínio? Conseguem entender a minha ideia? Espero que consigam entender e que continuem motivados. Eu fiz uma pesquisa recente no Instagram, e ela me deixou preocupada, tá bem?
As mentorias são diferentes, né? O pessoal da mentoria ali é totalmente diferente. É um projeto de 6 meses a mentoria, que eu preciso das pessoas vinculadas 6 meses dentro da mentoria para alcançar os resultados que a gente estipula dentro da mentoria. Então, a mentoria é um pacote de 6 meses, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam aqui, ó, por favor, compreendam aqui o ponto relevante de transformação, de mudança, de resultado na sua vida na porra desses concursos que estão por vir. Galera, eu fiz uma enquete no meu Instagram, foi lá no meu perfil pessoal. E eu fiquei um pouco preocupado com o resultado dessa enquete. Porque a enquete demonstra, né, como que vocês estão reagindo a este concurso. Eu fiz uma enquete. Você acha que o edital vai ser publicado ainda neste mês de abril? Era a primeira opção. Ainda no primeiro semestre? Era a segunda opção. Ou só no segundo semestre de 2024? É a terceira opção. E praticamente 70% das pessoas estavam falando que o edital seria publicado apenas no segundo semestre. Como eu disse, eu respeito a opinião de vocês. Não é nada absurdo pensar nisso, porque realmente pode ser que o edital só saia no segundo semestre, mas eu enxergo um risco muito grande em pensar desse jeito no seu desempenho de estudos. E galera, vencer começa primeiro na mente. Tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Se você está jogando esse processo só para o segundo semestre, isso é 70% da galera hoje está fazendo isso. Tá bom? 70% da galera está fazendo isso, jogando o concurso para o segundo semestre. Se você jogar só para o segundo semestre, você é de convir que você faz um planejamento de médio prazo. Então, as suas horas diárias de estudos podem ser menores. Além das suas horas diárias de estudos poderem ser menores, o empenho que você tem durante os estudos também é menor. Então, eu não sugiro, nesse momento, aquela urgência do edital publicado ainda no mês de maio. Não. Eu respiro fundo porque essa urgência gera pressa e a pressa é inimiga da perfeição. Eu sei que para concurso a gente precisa de perfeição, mas a pressa não ajuda em nada porque nos faz estudar de forma absolutamente perdida. Mas eu não posso também jogar muito para frente, porque se eu jogo muito para frente o meu planejamento, eu não consigo, se for surpreendido com aquilo que é possível, porque é possível que o edital seja publicado no primeiro semestre. É muito possível que o edital ainda saia no primeiro semestre, compreenderam? Tem muita probabilidade de publicação do edital no primeiro semestre, embora isso possa também não acontecer. Mas se eu jogo um planejamento para o segundo semestre, se acaso o edital sair neste primeiro semestre, eu vou ser surpreendido e surpreendido despreparado. Não tem nada pior do que ser surpreendido despreparado. Você não pode ser surpreendido despreparado. Você pode até ser surpreendido, mas tem que estar preparado para a surpresa. Então, eu digo que o ponto de equilíbrio nesse momento, para aquilo que eu compreendo como razoável e possível, o edital não sai esse mês. Dificilmente isso aconteceria. Numa escala de 0 a 100, isso é 5%, e olha lá, da probabilidade do edital sair ainda no mês de abril. Mas quando eu olho para uma possibilidade de edital até o final de junho deste ano, nós estamos falando ainda de 90 dias. Hoje é dia 1º de abril. Tem 90 dias, mais de 90 dias pela frente. Então eu falo de algo que é possível. Então, eu entendo que o melhor que você tem a fazer é se planejar dentro desse prazo de 90 dias. Porque se sair dentro desse prazo, você não será surpreendido. E se demorar, não tem problema, você estará preparado. Compreenderam a minha leitura? Então, se você ficar com esse pensamento, com esse sentimento, que foi o que me causou preocupação, tá bem? De que o edital só sairá no segundo semestre, e não que isso não possa acontecer, eu não estou desconsiderando isso, até concordo que talvez até saia mesmo somente no segundo semestre, mas se você fizer a sua preparação com este pensamento, o seu ritmo, a sua intensidade, a sua motivação, a sua disciplina vai estar para baixo, num nível inferior. Então, se o edital, surpreendentemente, for publicado ainda no primeiro semestre, você vai ser surpreendido. E aí, meu irmão, quem é surpreendido e despreparado, não passa. Quem é surpreendido e despreparado não passa, não é aprovado. É por isso que eu concordo com o que diz aí o PH Dourado 1.
Isso que está no Instagram dele aí. É Paulo Henrique, de PH de Paulo Henrique? Eu estudando como se fosse sair no primeiro semestre. Mas torço para que demore a sair. Perfeito. É isso. Estude como fosse sair no primeiro semestre. Mas torça para que saia no segundo, não tem nenhum problema. Porque você está ganhando tempo. Entenda essa sua estratégia de estudos. Mas eu não concordo com a estratégia de quem já acredita que sairá, já dá como certo que sairá somente no segundo semestre, porque assim o seu planejamento é para baixo. Se seu planejamento é para baixo, você vai ser surpreendido, e surpreendido despreparado não é aprovado. Compreenderam? Surpreendido e despreparado não é aprovado. Então, essa é a minha dica. É a razão de eu ter convocado vocês para a live aqui agora. Tá bem? Trazendo esta reflexão. Qual reflexão? Não seja essa pessoa pessimista. Que a maioria tem sido, porque são 70% dos candidatos que estão dizendo que o edital só sai no segundo semestre. Posso até torcer para que saia no segundo semestre, não tem problema nenhum. Mas seja otimista. Estude como o edital fosse sair ainda no primeiro semestre. Isso não é nem ser otimista, é ser realista, já que é possível que o edital saia ainda no primeiro semestre de 2024, tá bom? Então essa é a minha dica. Espero que a minha conversa com vocês aqui tenha surtido algum efeito positivo. Vou deixar a live salva também. E aproveito para pedir aí pra galera para compartilhar, curtir e comentar, claro. Eu quero saber a sua opinião, porra. Me fala aí o que você achou. Valeu! Fui!